A vida da mulher é feita de fases, né, Margarete? Há momentos em que você está no topo da tua carreira, conquistando objetivos, se expandindo. Em outros, há uma necessidade de uma pausa, talvez para cuidar de filhos, para repensar o rumo ou até para se reconectar consigo mesma. E sabe o que é incrível de tudo isso? Que cada fase tem o seu valor, sua força, e juntas elas moldam a nossa vida única e autêntica. Seja bem-vindo ao programa De Dentro para Fora. Hoje recebemos a Margarete, uma referência em assessoria empresarial. Ela é muito mais do que uma especialista. Margarete é uma mentora dedicada ao desenvolvimento feminino, em foco em empreendedorismo e crescimento pessoal. E ela tem uma missão tão clara, que é apoiar mulheres a encontrar o equilíbrio, sucesso e propósito. Margarete, é uma honra tê-la aqui conosco. Antes de mergulharmos no tema Ciclo Femininos, a carreira além da reta, conte um pouquinho de você para que conhecemos um pouquinho da sua vida. Mitz, é uma alegria estar aqui, não? Já tá, de fazer parte desse podcast, de fazer parte desse conjunto de mulheres maravilhosas que você está trazendo. Eu acho que o principal é como a nossa história, as nossas histórias se conectam, né? E no meu caso, falar um pouco sobre a minha carreira é falar de alguém, né? Eu como uma mulher que era uma workaholic, né? Se a gente fosse definir hoje no tema, seria isso. Eu não me reconhecia sem o trabalho, não? Esse trabalho fora do lar, o trabalho remunerado, eu não me reconhecia sem esse lugar. E para mim foi uma marca da minha história, uma virada na minha vida, foi eu começar a entender, primeiro, que eu tenho um Deus que é o meu provedor, que é quem cuida de mim. E para mim a fé tem esse papel de me levar a um contexto de dependência. E aí então eu comecei a olhar o que para mim era que me escravizava, que me prendia, e comecei a olhar como é que eu posso usar isso para acolher outras mulheres. Então foi nesse processo que eu venho já há pouco mais de 11 anos, não? Trazendo minha experiência. Eu já trabalhei na área de treinamento, de gestão de treinamento corporativo, e é tão interessante, tem um livro chamado, que eu falo muito sobre ele, que é Etapas na Vida de um Líder, e é muito legal porque ele coloca a nossa vida como um trilho. Em cada etapa da vida, Deus vai usando coisas para um processamento. Então eu vejo que o período que eu trabalhei tantos anos com treinamento, eu uso hoje no meu trabalho com mulheres, na área de formação, né, na Igreja Batista do Bacaxeri. No meu contexto profissional remunerado, eu trabalho com assessoria para empresas, pequenas empresas, para mulheres profissionais também. E muito das minhas próprias dores, eu transformei isso nesse apoio de assessoria. Então, eu consigo ouvir e entender a dor desse empreendedor, dessa empreendedora que está do outro lado. Precisa de suporte, de apoio, e aí eu vou ajustando isso. Mas muito da minha história foi olhar o que Deus quer usar a partir dessas coisas que eu vivi para que eu possa abençoar outros. E a minha palavra de vida é acolhimento. Então, sempre eu olho e falo, tem outros que podem ser acolhidos a partir da dor que eu tive, não? É bem interessante a tua fala, porque esse acolhimento que você fala, a gente sente, conversando com você, já essa parte de acolher mesmo. A gente se sente tão confortável de estar abrindo o coração, de falando. Então, imagine você liderando mulheres na parte de assessoria empresarial, liderando elas a buscar realmente um propósito, um fundamento para a carreira delas. Porque muitas mulheres chegam até você se achando que estão fora de contexto das empresas que elas mesmas lideram. E liderar essas mulheres que se percebem nessa situação também deve ser incrível poder colocar elas no caminho dela. E essa trajetória profissional, além de uma reta,
também faz parte disso. Sim. Como que você enxerga isso? Quando a gente conversou sobre esse tema, o que nós íamos trazer, o que eu vejo esse contexto? Tem algumas coisas que eu queria colocar. Primeiro, nós somos frutos de uma construção, né? Quanto mulheres, que hoje nos apontam que o sucesso na carreira, o sucesso de vida, ele está muito ligado a questões do status, do nome do meu cargo, do cargo que eu ocupo numa organização ou até na minha própria empresa, da quantidade de dinheiro, da riqueza, né? Vamos dizer assim, riqueza, né? Mas da quantidade de dinheiro que eu consegui, talvez do carro que eu uso, onde eu moro, não é? O curso que eu fiz. A faculdade que eu estudei. Exatamente. E se eu não estudei, o que eu posso fazer hoje e investir para agregar um valor que, na verdade, é um status aquilo que eu faço? Na verdade, eu tenho que dizer algo assim, nós vivemos hoje fruto de uma desconstrução. Eu quero falar muito sobre princípios bíblicos. No contexto de trabalho, desde o contexto da criação, o trabalho é bênção, ele não é maldição. O que acontece no contexto do que a Bíblia aponta lá em Gênesis é que com o pecado, com a entrada do pecado e da queda, o que aconteceu? Os relacionamentos se tornaram imperfeitos e a gente começou a enfrentar desafios, mas em nenhum momento o trabalho em si, ele não é colocado como digno e abençoador. Esse contexto, todo o contexto histórico do trabalho era no ambiente do lar, das casas, eram os ambientes produtivos. Então, tanto no contexto rural, da agricultura, as famílias cresciam em torno de um polo produtivo, seja agricultura, depois com pequenas produções. E aí, num contexto histórico, ele começa a sair da casa, que é quando a gente começa, então, com as fábricas, as indústrias. E aí a gente vem para um outro contexto, falando muito rapidinho, um outro contexto, então, que vem o quê? Outras distorções, né? Então, a carga horária, a jornada era abusiva, as mulheres trabalhavam. Nesse contexto pós-revolução industrial, as mulheres trabalhavam numa jornada de 70 horas semanais. Meninas, jovens, não tinham acesso à educação, não é? Então, todas essas dores que foram geradas eram legítimas. Só que a resposta que foi dada a isso sempre foi muito num viés ideológico. Então, e hoje falar das questões ideológicas é até pesado, né? Porque a pessoa vai falar, o que você está falando? E tem uma frase que eu gosto muito, que uma amiga minha usa, que fala o seguinte: toda tentativa humana, toda minha tentativa, sua tentativa de responder a uma dor, a um problema, que não seja através da cruz de Cristo, que não seja através de valores e de princípios bíblicos, ela sempre vai gerar uma distorção. Então, a necessidade, isso no final de 1800, início de 1900, de tratar a mulher que saiu da casa e começou a ir para os ambientes das fábricas, as famílias que foram para esse ambiente, que se tornou injusto e explorador, não é? Sem passar por uma cosmovisão bíblica, o que acontece? Distorção. Então, nós somos frutos de várias ondas feministas que tentavam trazer bandeiras que eram respostas a uma dor, mas ela sempre se torna uma distorção. Então, isso teve uma marca muito grande, principalmente no movimento da segunda onda dos anos 60 e da terceira dos anos 90, onde chamam até a Guerra das Mães, né? Quando começava a ser que esse que a gente vive hoje, de olhar, nossa, mas você está em casa e você não trabalha, como se está numa pausa ou no tempo que você escolheu de cuidar da sua família, cuidar de filhos, é algo ruim. Não é? Mas você não está trabalhando a invisibilidade, é a frase de hoje, né? Invisibilidade do trabalho doméstico. Não é? O ano passado surgiu uma pesquisa que, inclusive, tentava mensurar quanto se perdia financeiramente pelo trabalho doméstico. Mas isso foi uma desconstrução porque a casa é o nosso local de refúgio.
E para a mulher acabou se tornando o quê? Um ambiente hostil. Eu sou reconhecida, eu tenho valor, eu tenho status no meu ambiente remunerado de trabalho. E quando eu volto para casa, eu volto para um lugar de desvalor, um lugar de conflitos, muitas vezes, de relacionamentos que são imperfeitos. Então, isso moldou a nossa mente do que a gente vive hoje nessa pós-modernidade, ou seja, a nomenclatura que a gente vai dar. Isso moldou muito, porque a gente entende que o sucesso tem uma caixinha e um padrão. Eu preciso ter um status, eu preciso ter aquela formação, aquela carreira. E a pressão, então, sobre a mulher é essa construção, que eu vou sempre crescendo. E o que a Bíblia aponta para nós é: há um tempo para todas as coisas. Então eu entendo, baseado lá em Eclesiastes 3, que a minha vida é cíclica. E que eu posso, esse já é um conceito de recursos humanos que já é antigo, eu não sou algo, eu estou. Eu posso começar a minha carreira, eu tenho a minha formação é administradora, e eu comecei muito com o meu olhar na área de recursos humanos. E no meio da minha trajetória, eu fui para a área de gestão e hoje para a área de empreendedorismo, que eu entendi que nessa fase da vida, uma mulher com 50 anos, essa parte que eu mais gosto de mim, falar que eu tenho 50. É uma delícia. É uma delícia. Então, é a parte que eu mais gosto. Eu pude começar a sonhar e buscar um propósito para a segunda metade da vida. Como é que eu vou conciliar o meu trabalho remunerado, essa carreira remunerada, no contexto familiar de vida, mas também num contexto de chamado vocacional de cuidar de mulheres, que é o que eu faço na igreja, na IBB, na comunidade que eu faço parte, né? Então, como é que eu concilio isso? Então, isso para mim foi libertador. Entender que a Bíblia aponta que há um tempo para todas as coisas. Então, sim, eu posso ter um tempo com filhos pequenos, recém-nascidos. E fazer uma pausa na carreira. De fazer uma pausa ou desacelerar. Desacelerar. Talvez negociar, porque nem todas as mulheres podem. Sim. Tem um contexto financeiro. Sim. Eu mesmo, quando meus filhos eram pequenos, eu não podia parar. Né? E hoje ainda eu continuo, mas eu consegui o quê? Reduzir. Aí é o contexto que cada mulher vive, mas como eu equilibro? Então, eu tenho que investir, porque eu tenho a questão financeira de sustento, então eu posso focar nisso por esse tempo. E aí o planejamento é muito importante. Eu acho incrível isso, eu acho que essa é uma das partes mais incríveis que eu considero. É o planejamento de uma carreira, de ter um tempo de pausa, de ter filhos também. E você falou muito sobre essa questão de que você começou como administradora, foi para humanas, e é uma construção, tudo isso é uma construção. E muitas vezes a mulher olha para a vida dela, hoje, em qualquer tempo da vida dela, mas ela pode olhar e considerar a vida dela como uma vida de desvalor, porque ela está nesse lugar, achando que ela não tem sucesso. E essa desmistificação do sucesso, ela também é linear, não é verdade? Há uma necessidade de olhar e prestar atenção na vida dela, do de dentro para fora, naquele momento que ela está vivendo. E essa contribuição que você faz com essas mulheres, nessas fases e nesse enriquecimento profissional, como que você lida com elas? Quando elas chegam até você numa situação dessas, de querer parar por um tempo, o que você orienta além do planejamento e como é a forma desse planejamento? Bom, o primeiro é a escuta, né? Aí entra a minha palavra de vida desse acolhimento. É escutar e entender, porque essa necessidade, normalmente a necessidade de ter uma pausa na carreira, ela está muito voltada a eu tenho uma sobrecarga de trabalho no meu contexto de trabalho remunerado, que não está me dando tempo de vivenciar relacionamentos significativos, sejam com família, sejam com amigos, de tentar ter um tempo, e esse é meu desafio. Eu olho para mim hoje e ainda me procuro qual é o meu lazer, de fato, o que eu faço nas minhas horas livres, quando é o meu tempo livre. Entende? Isso é uma coisa. O outro contexto, como eu me conecto com Deus, como eu exercito a minha fé.
Como quando eu tenho um tempo no dia, seja logo no início da manhã, acordar um pouco mais cedo, para eu conectar com Deus, que é meu Criador, que é o meu Pai, que é o meu provedor, que vai trazer esse equilíbrio para a minha vida. Entende? E tem uma diferença muito grande, porque quando eu assumo esse lugar, eu começo a olhar a minha vida. E na maioria das vezes, essa necessidade de parar ou de fazer menos é porque eu estou exausta e sobrecarregada. Então, já teve mulheres que eu conversei que o que ela precisava era trazer um tempo mais de quietude e conseguir pôr equilíbrio. Entender que o que ela faz é relevante no trabalho que ela faz. Nós vivemos um tempo de muita comparação. Esse contexto de mídia, de redes sociais, isso já é muito falado, né? E nem eu sou a especialista nisso, mas de fato isso nos afeta, a comparação. Então, olhar a carreira da outra que parece mais promissora que a minha. Olha quantos cursos ela fez e eu tô parada aqui, não tô fazendo nada. Mas você está, de repente, dentro da casa com teus filhos pequenos. E é essa Isso, mudança. entender isso. Isso, é essa mudança. É ver valor naquilo que você faz. E às vezes, para a mulher, quando eu faço essa escuta, a resposta a ela nem sempre é a mudança. É mudar de carreira ou é parar. Às vezes é apenas equilibrar e ver valor. Se permitir descansar, se permitir ter um tempo com os filhos, as que não são mães, nem todas são mães biológicas ou mães de coração adotiva, mas poder ter momentos de encontro de família com amigos, com sobrinhos, relacionamentos significativos. Encontrar valor nisso, né? Isso. Porque hoje a mulher, ela está com múltiplos papéis. Ela está com o papel de mãe, gestora muitas vezes, ou trabalha numa empresa secular. Então, igreja, filhos, marido, casa, família. E isso que você falou é muito importante, esse equilíbrio dela, encontrar esse equilíbrio. Exato. Como é importante encontrar esse equilíbrio para que ela possa crescer dentro daquilo que ela está vivendo hoje, não da realidade da outra. E essa questão de comparação é algo que tem pegado. Eu também não sou uma especialista nesta área, mas a gente tem observado que muitas vezes mulheres se comparam e paralisam. A gente observa isso constantemente, mas esse equilíbrio, como ela pode buscar esse equilíbrio? Numa fala, o que você falaria para ela hoje? Olha, eu vou falar a partir do que eu fiz, da minha história. Eu acho que vai ser mais prático assim. E o que eu tenho levado mulheres a compreender nessa linha. E para mim hoje, quando eu falo, normalmente quando a gente coloca esse lugar, né, de falar de si, é como se a gente já tivesse superado. Não, essa é a minha luta diária. Sabe? Porque os últimos dias foram muito corridos e muito exaustivos. Só que como eu já me conheço, como eu já tenho vivido esse processo de olhar, e aí o de dentro para fora é perfeito. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Eu realmente preciso, é um período, porque realmente você que trabalha no contexto remunerado, tem fases que você tem que fazer entregas que são demandas grandes, mas ela tem que durar um período. Isso não pode ser a rotina de todo dia, sabe, sem ter prazo de terminar. Tem que ter esse equilíbrio. Então, o que eu fiz? Foi primeiro buscar me reconectar com a família. E nesse processo do trabalho, onde eu me reconhecia, a minha identidade, eu não me reconhecia eu não me via produtiva sem esse contexto do trabalho em empresa, no trabalho remunerado. Então, eu comecei primeiro a olhar com valor a vivência da minha casa. E não é só a questão, qual que é o meu contexto? O meu contexto, eu sou casada há 29 anos com Ed, sou mãe do Nicolas, de 21 anos, e da Heloísa, de 11. Esse é o meu contexto familiar. Cada uma tem o seu contexto. Você pode viver o contexto como o meu, casado e com filhos. Às vezes você é mãe solo. Às vezes você está vivendo o divórcio, não é? E não tem filhos. Então, cada uma aplica no seu contexto. No meu, foi voltar e entender, eu quero sim aprender a ter tempo
com a minha família. Aprender que eu estar com eles, nós comermos juntos, nós temos um encontro por semana. Hoje as idades são diferentes, cada um tem uma agenda, mas a gente procura intencionalmente estar junto. Eu gosto de cozinhar e eu sempre falo para mulheres, se você não gosta, eu sei que a rotina de todo dia é pesada, mas se você não gosta, procure então comprar algo, trazer para uma refeição em casa, ter esse tempo de família e que isso passe a ser algo agradável. E outra coisa que eu tive muito apoio do meu marido, mas também terapia e muito contexto da minha fé. O contexto da caminhada com Deus me trouxe esse olhar para por que eu estou nervosa? Por que eu estou tão irritada? Por que isso está doendo muito em mim? E procurar resolver isso. Por que me irritava estar em casa? Por que eu não via esse contexto de que se eu estou aqui em casa quer dizer que eu não estou produzindo? E você tem que olhar para isso e desconstruir. E é um caminho de aprendizado. E o aprendizado passa por exercitar a cada dia. O que eu posso fazer hoje para me conectar com as pessoas com quem eu vivo? Com amigos, se eu moro sozinha, com o que eu vou me conectar com amigos? Então, intencionalmente, e já no nosso contexto do trabalho com mulheres, já ajudamos mulheres que só tinham o trabalho como alvo e não tinha relacionamento significativo. Chegava sábado e domingo, completamente sozinho em casa. O desafio da semana é convidar alguém para ir na sua casa. Convidar alguém para tomar um café e ter esse tempo de pausa. E ouvir, dar risada. O principal, o começo de tudo para mim, é o tempo de quietude com Deus. É você orar e reconhecer, Deus, o trabalho é parte da minha vida, mas não é a minha vida. A minha vida é a minha fé, a minha vida são relacionamentos significativos, é a minha família, é o meu trabalho, são as coisas que eu faço para o Senhor e para outros. Então, como é que eu faço? Hoje, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar, Deus, hoje, o que eu posso fazer para fazer diferente? É fácil? Não é. Porque a mente da gente, aí só finalizando, Mirce, nós fomos condicionados por todo esse contexto social que a gente vive hoje. Nós somos frutos de uma construção. Exatamente, você está falando, eu só quero reforçar o que você estava falando, que é tão necessário esse conhecimento, é fazer essas perguntas para si mesmo, porque estamos envoltas de tantas situações, como a gente estava falando agora há pouco, as mulheres estão em vários papéis. Nós hoje somos donas de casa, nós somos empreendedoras ou funcionárias, mas nós temos mães, nós temos múltiplos papéis. E essas perguntas são pontuais. E tem as que estão sozinhas hoje. Chega no fim de semana, com quem eu vou me relacionar? Eu não tenho amizades sólidas, eu tenho só o meu trabalho. O quanto é importante buscar essas respostas para essas perguntas. Mas muitas mulheres não querem. Parece que está bom desse jeito. E isso está tudo bem, está tudo certo. Porém, você estava me contando que você era uma mulher que só pensava no trabalho. Como foi essa virada de chave que para ti aconteceu? Para mim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que entendem esse propósito dele. E para mim, a melhor coisa foi um processo que culminou exatamente no processo do nascimento da minha filha, né? Do meu segundo filho, da Heloísa. O que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa de treinamento e eu sempre falo que Deus tirou o trabalho de mim, porque senão eu não seria capaz de sair dele. Não é? Então a empresa passou por uma fase difícil de falência, não é? E eu tive que sair abruptamente disso. Foi um tempo muito desafiador para mim. Primeiro porque o recomeçar foi olhar um sentimento de fracasso muito grande, porque para mim a marca do sucesso era ter êxito no contexto laboral, no contexto de trabalho remunerado. Essa era a marca do sucesso para mim. Então eu passei meses
lidando com culpa, lidando com olhar para trás e falar, meu Deus, como é que eu pude errar tanto? Como é que eu pude fracassar tanto? E eu tinha uma filha pequena, a Heloísa. E quando eu olhava para Elo, o que começou? Deus começou a trabalhar no meu coração. Primeiro, perdão por toda aquela situação e entregar a Deus essa dor que eu tinha de dizer, eu fracassei. Entregar isso. E nesse ponto Deus foi maravilhoso, porque o contexto da maternidade, para mim, foi construído. Eu sou de uma família de 3 irmãos, né? 4 irmãos, aliás, eu sou a 4ª filha, 3 homens, os mais velhos, né? E quando eu fui para o ambiente de trabalho, eu trabalhava basicamente no meio de homens, né? Então, esse contexto do feminino, para mim, era estranho. Eu nunca tive esses sonhos de casinha, de brincar de casinha. Eu brinco que os meus irmãos, as poucas bonecas que eu tive, eles mandavam para o hospital. Sempre faziam cirurgia, quebrava, aquela coisa de irmão, né? Então, Deus foi gracioso comigo, me permitindo ser mãe num tempo que eu não desejava ser mãe. E não é porque eu não queria, eu não sonhava com isso. Eu queria, mas não era um sonho, não era um ideal. Então, com a vinda da Heloísa, foi mais abençoador ainda, porque ela é uma mulher. E ela foi construindo em mim, eu fui olhando dela e me vindo refletida nesse contexto do feminino. Então, eu fui construindo e me conectando com o contexto de família, de lar, de casa. E não é um modelo perfeito ou de mesa posta, não é isso, mas é a alegria de estar nesse lugar. A alegria de receber amigos, no meu contexto de igreja, de receber pequenos grupos, de servir pessoas. Então, isso é uma alegria que enche minha alma hoje, enche meu coração receber, mas isso foi construído e foi muito difícil. E aí aquela coisa, um pouquinho de cada vez. As grandes mudanças começam pequenas decisões, pequenas decisões, pequenos micros preços, atos. exato, e abrir mão. Nós temos que abrir mão. E nesse contexto eu insisto, Mirtes, nós temos um Deus que atua em nós de maneira a nos libertar dessas amarras, porque são amarras. E eu sempre reforço isso, nós somos frutos, mulheres hoje, essa mulher multipotencial, multitarefa, é uma mentira que nos sobrecarrega. E eu não falo isso a partir daquilo que eu creio somente. Hoje o próprio mercado de trabalho está falando isso. Tem a linha que fala da mulher empoderada e multipotencial e tem a linha que fala, olha, você está sendo essa mulher multipotencial, multitarefa, onde isso um observatório que pesquisa sobre esse contexto feminino, eles apontam o seguinte, foi forjada essa mulher multipotencial, mas dito a ela, seja uma sobrecarregada, mas seja uma sobrecarregada feliz. Então, esse observatório colocou isso. Isso não foi eu à luz de princípios bíblicos. São pessoas que estão vendo o nível de sobrecarga. Por quê? Porque nós somos fruto de uma construção que eu posso tudo, eu posso ser o que eu quiser. E a Bíblia, de maneira saudável, cuidando da nossa mente, das nossas emoções, diz: eu posso uma coisa de cada vez. E às vezes aquilo que eu quero não é para mim. Olha, que verdade que você falou. Muitas vezes aquilo que eu quero não é para mim. Exato. E o que você me deixou bem claro aqui é respeitar os ciclos internos. Porque dentro de nós existe uns alertas falando necessidade de pausa, necessidade de equilíbrio. Estamos em atividades, principalmente chegando em certas épocas do ano, a gente parece que as coisas se intensificam de uma forma gradativa. O final do ano, principalmente. Exatamente a isso. Gente coloca num modo alerta e de sobrecarga, que eu preciso terminar tudo e sentir... terminei. Só que é necessário mesmo? Não, não é. Não é, e para mim, a modelo da minha vida, a gratidão para mim tem sido um exercício.
Um exercício. Eu tenho uma parede no corredor lá do meu apartamento que a gente coloca papeizinhos, a gente fez uns cards assim pequenininhos com cartolina. E tem alvos, coisas que nós fazemos no início do ano como família. Mas não só isso, tem coisas que nós vamos colando ali na parede. Então agora está terminando o ano, a gente tem um ano de coisas ali de gratidão. Né? Tem as letras escritas lá, gratidão. Então, eu fiz uma cirurgia no joelho. Para mim, o que foi desafiador? A fisioterapia. Você já fez fisioterapia? Aquela coisa de ficar lá na clínica de fisioterapia. Eu ficava deitada no início, olhando para aquele teto branco. No primeiro dia, aquilo me dava uma angústia. Como é que eu vou ficar parada aqui? Olha o tanto que eu tenho pela frente. Aí eu comecei. Hoje é o primeiro dia e eu vou contar. Quando eu terminei o primeiro cartãozinho com 10 sessões, eu coloquei lá na gratidão. Chegou o segundo cartão. É mais um dia, eu venci mais um dia. Eu consegui mais um avanço. Eu olhava uma escada que eu tinha que subir, meu joelho antes não ia. Agora eu subo a escada. Eu comecei a celebrar. Eu tô indo para essa fisioterapia, eu avancei mais um degrau. Quando eu terminei o ciclo da fisioterapia, os papéis estão lá colados. É uma gratidão. Para uns pode ser, nossa, gratidão. Para mim porque foi um processo que para mim foi difícil, que me fez parar, que me fez ficar olhando para aquele teto branco, que eu sabia cada pontinho que tinha no teto, fazendo os exercícios com a perna. Então, eu preciso disso. E isso acontece comigo e com todas nós. Nosso grande desafio é ter um coração, ter contentamento. Esse é o meu desafio. Eu tenho que lutar com isso diariamente. Então, eu criei um mecanismo que hoje na minha casa já ficou. Recentemente, meus filhos estavam passando, tá faltando uma coisa aqui que não veio para o cartão. Eles já foram contagiados lá, contaminados com essa coisa. Olha que interessante. Eu ainda consegui, já estou no ideal? Não. Mas você está caminhando... eu estou construindo isso. Exatamente. Tem uma frase que eu amo, Mirtz, que eu tomei como minha. É do Martin Luther King. Tem muitos anos que eu ouvi essa frase. Que ele dizia assim, né? Eu não sou tudo que deveria ser ainda. Eu não sou tudo que serei. Mas pela graça de Deus, eu já não sou mais quem eu era. Exatamente. Então, eu não sou tudo que eu seria ainda, mas eu não sou mais quem eu era. E como é que eu caminho nessa direção? Olhando cada dia. Tem dias que isso não dá certo, tem dia que a gente está realmente virado, que a coisa está ruim, que você briga, discute, mas isso não determina a sua caminhada toda. Amanhã eu vou de novo. Nós estamos em constante construção, Exato. Em constante evolução. Quando a gente quer para isso, né? Quando a gente caminha exatamente para esse lugar. Quais seriam as suas palavras finais para as mulheres que, por vezes, se sentem perdidas nesses ciclos? Como elas podem transformar cada etapa, cada pausa, cada retorno, uma construção sólida e inspiradora? Eu sei que nós teríamos assunto aqui por umas 3, 4 horas de podcast. Teríamos muito tempo. Passa muito rápido, né? Todo mundo fala, meu Deus, quando a gente percebe, já acabou. Quero mais. Porém, eu considero importantíssimo, porque a tua fala é muito conecta com o que muitas mulheres estão vivendo hoje. Uma conexão muito forte e um aprendizado muito grande. Existe muito tesouros dentro de você. E eu acredito que é necessário para que a mulher possa se reconhecer na etapa de reconhecimento, nessa etapa, porque muitas vezes ela se sente perdida num ciclo. O que você falaria para ela hoje? O que eu falaria para ela hoje, principalmente, eu quero falar e o que eu quero falar com você hoje. Conecte-se com Deus, que não perdeu o controle da tua vida. Esse é o primeiro lugar. O começo de tudo é voltar-se para Deus e buscar se conectar com aquele que traz paz. É tão interessante que quando a gente pensa no cansaço, e nós vamos fazer um retiro de mulheres na igreja que o tema é descanso, né? É uma psicóloga, neurocientista, que vai falar sobre isso, né? Uma estudiosa dessa área, da sociedade do cansaço, e ela
ela traz, lógico, etapas e o que você pode fazer para descansar. Mas o que a Bíblia diz sobre descanso? Primeiro, a gente vê na Bíblia que sempre Deus está dizendo descanse. Então, se a gente já vê, ele sabe a nossa dificuldade de descansar, então ele orienta o tempo todo da gente descansar nele, de em paz deitar e dormir, porque eu sei que Deus é que está cuidando de mim. Mas tem uma coisa que recentemente eu ouvi, que foi uma virada de chave em algum contexto para mim, na minha mente, sobre o descanso. Quando nós estamos exaustos, exauridas, seja emocionalmente, cansada, fisicamente, a gente sempre fala, eu preciso de tirar férias, e nada contra. Planeje mesmo, se você pode, tem recurso, vá viajar, vá passear. Mas o principal não é isso. O que a Bíblia diz é, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele vai trazer um alívio, e a gente lê ali, que é para a alma. Então, a gente precisa descansar, dormir, mas a gente precisa ter esse tempo. Esse descanso de alma. Esse descanso de alma, onde eu me conecto com Deus, que renova, que refrigera a minha alma. Porque é o que nós precisamos hoje, de refrigério para a nossa alma, refrigério para as nossas preocupações. E o que eu diria em seguida? Procurar trazer parcerias para a sua vida. Se você vive um contexto familiar, com filhos e com marido em casa, eles não são hóspedes, eles são parceiros, eles são família. E ser família é dividir tarefa. Ser família é dividir trabalho. Então, em casa, eu tive a bênção de ter um marido que já foi educado numa família assim, onde todos faziam tudo. Né? Eu vim de uma família onde meus irmãos trabalhavam e não ajudavam em casa. Né? Então, mas aí quando eu me caso com um homem onde todo mundo já fazia tudo. E aí eu fui aprendendo com ele a dividir. Então, hoje, cada um tem a sua tarefa. Isso é muito importante para a mulher que, por vezes, é controladora, quer trazer tudo para si, dizer eu dou conta, eu posso. Não, reconheça, eu não posso. Eu estou cansada, eu preciso de ajuda. Pode aqui, vem fazer comigo, vamos fazer juntos. Isso tem sido a solução para muitas mulheres. Então, se você vive num contexto sozinho, procure relacionamentos que tenham uma rede de apoio, que às vezes você pode deixar um filho com alguém para descansar um pouco, para poder tomar um café com alguém, ter um tempo de lazer. E a vida se torna tão mais leve com mais isso. Leve. Quando eu falo, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Como se torna leve? Então, eu acho que vamos colocar duas coisas para hoje, para esse nosso encontro aqui. Primeiro, conecte-se com o seu Criador. Ele está dizendo, vinde a mim, se você está cansada, sobrecarregada, e você vai encontrar alívio para a tua alma, para as tuas emoções, né? Para a tua mente. Segundo, conecte-se com pessoas. Divida, partilhe, diga eu não posso. Aprenda a dizer eu preciso de ajuda. Vem aqui, faz comigo. Eu acho que hoje já seria o ideal para um bom começo. Como seria ideal para um bom começo? Se colocar isso em prática, já é um grande caminho andado. Margarete, foi uma alegria ter você aqui conosco. Nessa dinâmica de conversa sobre carreira, sobre ciclos de carreira, que ela não é só uma reta, ela é linear, ela tem os altos, ela tem os baixos, e aprender esse tempo de descanso, esse tempo de pausa, o como é importante isso. Se você ficou até aqui conosco, eu quero te agradecer por esse tempo tão legal que você teve aqui conosco, com a Margarete. E quero te convidar para você se inscrever no canal, curtir os nossos episódios e compartilhe também com as suas amigas. Te vejo no próximo episódio.